e eu queria começar falando de Brasília, de duas notícias que eu considero que têm tudo a ver, embora elas nem sempre são colocadas no contexto que merecem. Coerência é um valor difícil, né, da gente preservar. A gente tem que buscar ser coerente na vida. E um país coerente, um governo coerente também seria de grande importância para o nosso país. E eu estou falando de um governo que num dia anuncia medidas que considera justas para aumentar os impostos sobre fundos exclusivos e investimentos no exterior, e no dia seguinte fala da criação de mais um ministério, o 38º ministério, se for efetivamente criado, como o presidente Lula defendeu hoje numa entrevista, passa a ser quase o recorde de governos petistas. A Dilma teve 39 ministérios em 2015, Lula em 2002 governou com 33 ministérios e agora defendeu o 38º ministério. E aí eu falei de coerência porque o governo precisa encontrar recursos para fechar o orçamento, e a razão de aumentar os impostos sobre fundos, investimentos no exterior é essa: fechar as contas para cumprir as metas fiscais que foram colocadas no projeto das novas regras fiscais do país, e tem que fechar a conta. Não pode se propor a cumprir metas e depois não ter recurso para fechar essa conta. Mas, por outro lado, cortar na própria carne é difícil. Até hoje não foi feito. E de quem é a culpa da incoerência? Ah, é do Lula? Não dá para dizer que é. É de muita gente a culpa da incoerência. Então, só para a gente ter esse contexto da incoerência, eu vou trazer aqui uma fala recente, agora de agosto, do presidente da Câmara, Arthur Lira. Temos que discutir despesas, já que não podemos aumentar impostos, defendendo uma reforma administrativa que seja prioridade para os próximos meses, já que a reforma tributária está aprovada na Câmara em processo de aprovação final no Senado. Temos que discutir despesas, já que não podemos aumentar impostos, frase recente, agora de agosto, do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP. E agora o governo fala em criar o 38º ministério para abrigar os partidos do Centrão, entre eles o PP e o Republicanos. Ou seja, o governo engorda, espicha, cresce para abrigar o Centrão, que diante dos holofotes defende reduzir despesas. E é o mesmo governo que pode criar o 38º ministério e que aumenta impostos, por outro lado, quando propõe a taxação de fundos e investimentos no exterior. Quanto se economizaria com uma reforma administrativa? Esses chutes, essas previsões, que eu estou chamando de chutes porque já foram valores muito diferentes, já se falou em 150 bilhões de economia em 10 anos e até 400 bilhões de economia com uma reforma administrativa em 10 anos. Mas o cálculo que muitos agências que acompanham as contas públicas, economistas que olham esses dados com mais detalhe, na lupa, consideram que é melhor jogar para baixo. Considerar que a projeção de 150 bilhões de economia é mais factível, mais realista. Então, o governo pode economizar 150 bilhões se fizer uma reforma administrativa. A reforma que o presidente da Câmara, Arthur Lira, defende, uma reforma administrativa, que seja prioridade para discutir despesas, cortar despesas, já que não pode aumentar impostos. Mas um novo ministério será criado para atender o Centrão. Então, é essa incoerência que faz o Brasil se tornar um país muito confuso. E a oposição de boa parte da população a qualquer tipo de aumento de imposto se deve também a isso, a não ter nenhuma sinalização de que se cortará na própria carne, que privilégios serão cortados, que haverá uma racionalidade no custo do Estado para que ele não seja um gigante caro que só cresce, só incha quando os impostos não são suficientes para cobrir todas as despesas.
E eu não estou defendendo um Estado mínimo, porque eu acho que o Estado, muitas vezes, precisa ser grande. Quando a gente tem uma crise de pandemia, a gente descobre que precisa. Saúde é prioridade, educação é prioridade, segurança pública é prioridade. Em muitos momentos, a gente já teve provas de que sem a presença forte do Estado, a gente não avança, a gente não vence crises, e a pandemia foi o exemplo mais recente disso. Agora, o Estado precisa ser eficiente. O Estado precisa ser o primeiro que dá o exemplo de que, de fato, está sendo coerente no equilíbrio das suas contas, antes de aumentar impostos. Então, essa incoerência está longe da nossa realidade, infelizmente.